Então, vamos começar o nosso debate desta noite e neste primeiro bloco de tema livre, cada candidato tem 10 minutos para administrar como quiser. Pelo sorteio realizado previamente, quem abre o bloco é o candidato Fouad Noman. Candidato, o tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, Eliane. Boa noite, Bruno. Boa noite, senhores telespectadores. É com muita alegria que eu participo desse evento. Domingo, nós teremos a decisão do futuro de Belo Horizonte nos próximos 4 anos. E futuro, a gente encontra e caminha em cima da experiência. Encontra a avaliação da trajetória de vida de cada um dos candidatos. Eu tenho 55 anos de vida pública. Trabalhei nesse período todo em diversas áreas do governo federal, estadual, municipal. Tenho muita experiência. Nos últimos 2 anos e meio, como prefeito de Belo Horizonte, trabalhei de forma integral, todos os dias, mesmo passando por um tratamento de saúde. Essa é a minha diferença, essa é a diferença que eu gostaria que vocês avaliassem, porque o conhecimento que nós temos do nosso outro candidato não é exatamente a mesma coisa. Parece que a experiência dele é muito menor do que a nossa. Parece que ele não tem uma trajetória de vida profissional muito clara para todos nós. Então, essa minha preocupação é porque eu não sei se ele tem experiência de ter pegado um ônibus, não sei se ele tem experiência de ir a um posto de saúde, não sei a experiência que ele traz junto com isso. Ele, como todos sabem, não tomou vacina, negou a vacina, e isso me preocupa muito, porque nossas crianças precisarão de vacina. Imagine um prefeito que não olha para a vacina, não atende a vacina. Me preocupa muito. Eu tenho que dizer o seguinte, ele faltou 47% das sessões da Assembleia Legislativa. Você, trabalhador, se você faltasse metade do dia de trabalho do seu emprego, o que aconteceria com você? Você teria sido demitido? Ou se não pudesse ser demitido, teria o seu salário cortado? Essa que é a minha pergunta. Esse que é o ponto que eu queria fazer. É uma comparação entre a experiência e a inexperiência, o trabalho e o não trabalho. Isso nós precisamos de fazer. Eu queria aproveitar, já que eu perguntei para você como é que seria o seu compromisso, eu queria fazer aqui um desafio para o nosso candidato. Candidato, o senhor ficou metade do seu mandato sem ir às sessões da Assembleia. O senhor não acha que seria justo o senhor devolver o salário? Pegar o salário, entregar para o assistência social, entregar para um campo qualquer? Eu faria isso se fosse o senhor. Mas eu tinha aqui para falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha experiência. Eu comecei como menino, 12 anos, como engraxate, lá na porta da igreja Padre Eustáquio. Aos 14 anos, eu era garçom no restaurante do meu pai. Fiz curso, formei, fui para o Banco Central, fiz um concurso público no Banco Central, um concurso muito difícil, ingressei no Banco Central e ali comecei a desenvolver uma carreira de economista, profissão que eu abracei. Entrei, no momento estava sendo feita uma grande revisão das finanças públicas do país, trabalhei lá, saí, fui para o Fundo Monetário Internacional, trabalhei em Cabo Verde, voltei, entrei no governo federal novamente, no Ministério da Fazenda, participei do Plano Real, um momento mais delicado da economia brasileira, e trabalhamos junto com os grandes economistas. Saí, fui ser vice-ministro da Casa Civil do presidente Fernando Henrique, fui presidente da Brasil Prévio em São Paulo e vim para Belo Horizonte, com saudade da minha terra, e fui ser secretário da Fazenda do primeiro mandato do governo de Minas Gerais. Trabalhei muito. Fui secretário que cheguei no momento em que as finanças estavam em caos. Em primeiro ano, nós pagamos o 13º. No segundo ano, passamos a pagar o salário em dia. E isso foi minha trajetória. Depois fui secretário de Obras, depois fui secretário de Copa do Mundo, depois fui presidente da Gasmig e, finalmente, fui ser secretário da Fazenda de Belo Horizonte. Trabalhei muito, organizei as finanças de Belo Horizonte, fui convidado para ser vice-prefeito e assumi como vice-prefeito, fiquei lá, até o Calil se candidatar a prefeito, a governador e sair deixando o cargo para mim. Estou há 2 anos e meio, trabalhando muito, dedicando muito para as populações de Belo Horizonte, para cuidar das pessoas. Esse é o meu grande desafio.
trabalhar em prol das pessoas, ajudar, melhorar a vida de cada um. É isso que eu tenho feito. Essa é a minha trajetória. Muito rapidamente, eu sei que o tempo não é muito grande, mas é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho uma história, 55 anos de serviço dedicado ao serviço público brasileiro. Bom, primeiramente, boa noite, Fuad, boa noite, Liliane, boa noite a você que está nos assistindo. Como vocês podem ver, o prefeito tenta aqui passar uma imagem de que faz uma gestão muito boa e denegrir a minha trajetória, denegrir o meu trabalho, só que isso não vai funcionar, prefeito. Porque quando o senhor fala, por exemplo, de vacina, de fato não tomei a vacina por orientação médica, mas os seus amigos furaram a fila da vacina na garagem da Saritura, isso está no Ministério Público de Contas, o relatório que fala a respeito do senhor. O senhor fala do meu trabalho na Assembleia? Gente, trabalho se mede por resultado. Nos últimos anos foram 11 leis aprovadas, leis importantes para o cidadão mineiro. Quer falar de economia para o cidadão, prefeito? Só o projeto do congelamento do IPVA, lei minha, a gente gerou uma economia de mais de 1,5 bilhão para o cidadão mineiro. Então você que está me assistindo, se você tem um carro, você tem uma moto, saiba que em 2022 o IPVA ia subir até 30%. Por causa de lei de minha autoria, não subiu. A gente pagou em 2022 exatamente o mesmo valor de 2021. Isso é trabalho, prefeito, isso é respeitar o dinheiro do contribuinte. Diferente do senhor, que pegou uma prefeitura com 89 cargos comissionados no gabinete do prefeito e agora tem 305. Isso são 30 milhões do seu dinheiro, dinheiro do contribuinte que está indo para o ralo. De fato, a gente precisa respeitar o dinheiro do cidadão que paga o nosso salário. Mas a função de deputado não é ficar batendo dedo em reunião deliberativa. Eu fui votado em todos os 853 municípios, eu rodei toda Minas Gerais, eu fui na ponta da linha, eu fui visitar os hospitais, eu fui fiscalizar as minhas emendas. Sabe quem é ausente, prefeito? Ausente é o senhor, ausente nos problemas da cidade. Fica encastelado ali na Afonso Pena 1212 e não percebe que o serviço público hoje é de má qualidade, não percebe que o transporte público é muito ruim, é demorado e é lotado, não vê a violência que só cresce aqui em Belo Horizonte, o número de pessoas em situação de rua que só aumenta. O senhor diz que está tudo bem, está tudo ótimo, mas não é a realidade que a gente vê na BH de verdade, que o tempo de espera para uma cirurgia eletiva, para uma consulta especializada, em muitos casos é de meses, até de anos. Então, prefeito, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, inclusive que o senhor atacou aqui no primeiro turno, e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso ainda.